Bom dia. Como explicar o grande amor de Jesus? Dia 17 de setembro, 16? Faleceu dia 16 e foi sepultado dia 17? Bom, o pai do Mário faleceu e nós ficamos bem abalados. E a gente já estava mais ou menos preparado, porque ele estava fazendo hemodiálise, né, 3 vezes por semana, e teve numa das diálises, uns 3 meses atrás, que ele chegou a parar. Isso é linguagem de leigo, de médicos, mas entre nós a verdade é que ele chegou a morrer. Só que trouxeram ele de volta e tivemos um bônus de mais alguns meses, mas ele, quando viram de manhã, né, ele já tinha parado há 2 semanas atrás. É incrível como a gente, como ser humano, fica meio autômato, meio robotizado e faz as coisas que tem que ser feitas, né? E vamos seguindo, que a vida continua. Mas, durante esse autômato, é incrível como Jesus nos carrega. E eu queria estar comunicando para vocês de como o amor de Jesus é tão grande, é tão grande. Ele realmente nos conhece profundamente e sabe o tempo que a gente precisa, sabe o vazio que é deixado, e o tanto que ele respeita, e o tanto que Jesus o amor dele é tão... não sei nem como falar, e eu não continuei sem saber como falar. E aí eu pensei assim, eu acho que a melhor maneira é usar alguns personagens da Bíblia para que, fazendo analogia, talvez eu consiga falar o que foi que aconteceu nessas 2 semanas, né? Então, você vai conseguir projetar? Ainda não? Ainda está baixando? Vamos abrir, então, em Mateus 26. E aí, decidi usar 2 personagens para mostrar como o amor de Jesus é tão grande. É lógico que muitos dos insights veio de um livro que é do Augusto Cury, editora Sextante, e o título do livro é O Mestre dos Mestres. E para mim, eu coloquei como Jesus e a Arte de Amar. Então, Mateus 26, versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor, afirmou Jesus. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, o Senhor conhece as nossas limitações e o teu amor, ele transcende, vai muito além. E eu me sinto muito pequena
para arranhar um pouco que seja dessa superfície do teu amor e tentar transmitir. Ajuda-nos, Senhor, através da tua palavra. Ajuda, Senhor Espírito Santo, para poder aprofundar aquilo que foi dito no coração de cada um que for escutar. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é a última ceia do Senhor com os seus discípulos. Jesus, ele já vai ser crucificado. Então, é um contexto de bastante tensão. Jesus, ele sabia que Judas iria trair. Mas o interessante é os detalhes e a nova versão internacional. Bom, enquanto isso, vamos continuar, né? Já conseguiu? Então, versículo 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eu pedi para você só até 35. Foi. 2 discípulos, Judas, que Jesus sabia que iria traí-lo, e Pedro, que Jesus sabia que ele iria negá-lo. Então, continuando, versículo 37, veja só o clima, né? Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Jesus começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Todo esse contexto de ele saber quem iria trair, dele saber quem iria negar, mas Jesus, quando foi para Getsêmani, ele foi extremamente triste. No versículo 37 está escrito: começou a entristecer-se. Mas não bastou entristecer, ele estava angustiado. Era uma tristeza mais profunda. E no versículo 38 ainda diz: profundamente triste. E ainda mais do que triste, numa tristeza mortal. E isso nas próprias palavras de Jesus, né? Imagina então o clima. Mas eu queria, por enquanto, pular então para o versículo 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelo chefe dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Eu sempre li essa passagem. Eu sempre fiquei muito constrangida, porque está montando o cenário para a crucificação. Mas o que realmente me chamou a atenção, que eu nunca tinha prestado atenção antes, é sobre o versículo 50. Todo esse clima de tristeza, angústia, tristeza mortal. E qual foi a reação de Jesus para com Judas? Judas chamou ele de amigo. E nós sabemos que em João 15,
13, 15, não existe maior amor, né, do que dar a vida pelos amigos. E Jesus, ele, na sua onipresença, onipotência, onipotente, ele também iria dar a vida dele pelo amigo Judas. Qualquer pessoa numa situação assim, quando chegasse aquele que fosse se trair, talvez iria, né, na angústia mortal, tristeza profunda, teria uma reação terrível para com Judas. Mas Jesus, ele foi amável. Por isso que o título é Arte de Amar. Mesmo assim, Jesus estava amando Judas. Mesmo assim, nessa situação, Jesus já tinha perdoado Judas. Não é incrível? Essa palavra salta para fora. Eu escolhi exatamente esse personagem porque quis usar assim um exemplo extremo, né? Como Jesus pode amar tanto. E o que eu quero dizer muito para vocês, e talvez até chore, porque eu estou com muita vontade de chorar, é que esse mesmo amor de Jesus para com Judas é o mesmo amor que ele tem para você. É o mesmo amor que ele tem para mim. É um amor extremo, um amor intangível, um amor que transcende, um amor em excelência, sobretudo. Jesus nunca desistiu nem de Judas. As últimas palavras de Jesus para com Judas foi: amigo, para o que vieste? Amigo, o que ele quer fazer? O que ele queria fazer? Que as últimas palavras ficassem na cabeça de Judas e que ele pudesse refletir. E o que eu sempre falo, né? Falecimento, doença, tudo, nos leva a refletir. Então, tenho certeza que no momento de Judas, nesses momentos extremos, ele deve ter refletido. E para ele, a última palavra, as últimas palavras de Jesus foram: amigo, enfim, para que você veio? Por que você está aqui? E a gente também, será que nunca passou por isso? O que a gente está fazendo aqui? Para que a gente veio? E Jesus, ele quer falar para você, apesar de Judas depois ter desistido da vida, mas Jesus nunca desistiu de Judas. Jesus nunca desistiu de você. Vamos continuar, né? Aqui, para mostrar a base bíblica, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. E Jesus também deu a vida dele por Judas, e tão específico que chamou ele de amigo. Vocês serão meus amigos, lógico, se fizerem o que eu lhes ordeno. E Judas, ele teve o livre-arbítrio de querer ou não obedecer. E cada um de nós também temos esse grande amor que extrapola tudo, que ainda nos dá um livre-arbítrio. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Mas, então, a primeira coisa que Jesus, né, as últimas frases de Jesus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes aqueles que estavam crucificando ele, porque eles não sabem o que fazem. Sim, por mais que a gente erre, Jesus já sabe, nos conhece, sabe que a gente vai errar e já nos perdoou. Mas a gente tem que decidir se a gente aceita ou não esse grande amor de Jesus. Continuando Mateus 26, ou voltando Mateus 31, né? Aqui Jesus, ele já avisa a Pedro que vai negá-lo.
E Pedro, ele fala: não, não, jamais, jamais eu vou te negar. No 35, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Principalmente, a Ruth e eu, a gente estava conversando, né, agora, um pouco antes, das épocas dos retiros. Imagina, de 40 anos atrás. E lembra principalmente da comida, né, Ruth? Mas eu lembro também, venham aqui à frente, quem quer dar a sua vida para Jesus, quem quer segui-lo até o fim, lembra do sacrifício de Jesus. E a gente, quantas vezes, depois do retiro, a gente fala: não, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E Pedro, ele também, ele estava declarando. Só que, vamos pular para Lucas 22, 54, 60, até 62. Então, Judas já veio, já deu o beijo. Judas conhecia Jesus o suficiente para saber que com um beijo, o beijo dele, Jesus não iria recusar. Judas não conhecia Jesus profundamente, mas o tempo que ficou com Jesus percebeu que ele era amável o suficiente para não recusar o beijo de Judas. Amável o suficiente para não empurrá-lo. Como é que, diante, né, dessa circunstância que a gente viu, em que Jesus estava entristecido, angustiado, até a morte, e eu conheço várias histórias, muitas histórias, e é difícil, né? Mas de gente que vai dar um beijinho a alguém, e esse alguém, né, faz de conta que não conhece. Isso são coisas bem recentes. E a pessoa que dá beijo fica: oh, meu Deus, eu cumprimentei, a pessoa me recusou. Jesus sabia exatamente e mesmo assim permitiu. E Judas sabia que Jesus seria uma pessoa que não recusaria o beijo dele. Estranho, né? Mas foi assim. Onde é que eu fui? Onde é que eu estou? Então, continuando. Eu já sei como é que se faz na vida. Quando a gente esquece o que vai fazer, dá um sorriso e continua. É dica, tá? Façam sempre isso. Então, já dei o sorriso, eu vou continuar. Então, sim, já deu o beijo, Jesus já foi preso e agora continua. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Ele foi preso e foi levado para uma casa. Pedro, do sumo sacerdote, Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Então vamos pensar, vamos ver a situação de Jesus. Jesus foi preso. Ele está sendo, em outras passagens a gente vai ver isso mais detalhadamente, ele está sendo espancado, ele está sendo cuspido, humilhado, né? E dezenas de pessoas sobre ele, pressionando ele, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os líderes. E Pedro, onde é que ele estava? Ele estava junto com os criados, ele estava frente a uma mulher. Vejam bem, naquela época as mulheres são quase que comparadas a nada. E é uma mulher super simples hierarquicamente falando. Era uma criada. É pecado, tá? Esse negócio de desconsiderar a mulher é pecado. É só para... Mas compare, sumo sacerdote espancando Jesus, uma criada questionando Pedro. E Pedro, ele nega. Ele fala: não, mulher, não conheço. Ele tem medo, ele tem medo. Olha só o comparativo. E continua.
Pouco depois, um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. 59. Cerca de 1 hora mais tarde, quer dizer, houve um tempo para Pedro se recompor. Outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Ele tem sotaque de galileu, né? Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E esse versículo foi o que me chamou a atenção. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagina a situação. Jesus sendo espancado, tortura sem parar, Pedro aqui fora se aquentando, pessoas questionando, mas, né, só perguntando. Pedro negando, falando: não conheço. Uma vez a gente fez um teatro lá na Imel de Campos do Jordão. E um dos meninos era Pedro, e eu falei: você vai negar Jesus 3 vezes. Tá legal? Tá bom, pode fazer. Eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço. Ele falou 3 vezes, de uma vez. Ok, falta de comunicação. Mas quando ele fez isso, eu pensei: uau! É realmente uma situação terrível. E Jesus já sabia. E quando isso aconteceu, imagine você, Jesus no meio daquele escarcéu, daquela bagunça toda, ele teve um momento de olhar para Pedro. E lembre, Jesus não acusa, Jesus não julga. Quando ele olhou para Pedro, ele olhou com acolhimento. Ele olhou de uma maneira que falou: ok, você está dizendo que não me conhece, mas eu te conheço. Te conheço de tal maneira que eu estou te olhando agora, diretamente. Tudo bem, você está me negando, você está desistindo de mim, você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. Eu amo você de tal maneira que, nesse ponto, eu gosto de dizer, pai Esther, né? Que ele já perdoou, do mesmo modo como chamou Judas de amigo, Pedro pecou, negando, e Jesus já o perdoou ao mesmo instante. Isso é tão lindo. Ele se importava tanto assim com Pedro, que ele não estava nem... Pedro era prioridade do que sofrer toda aquela tortura. Ele olhou diretamente para Pedro como se ele dissesse, é o que eu penso, né? Tá tudo bem. Você desistiu de mim, mas eu não desisto de você. E o que acontece com Pedro? Saindo dali, chorou amargamente. Um homem pescador, né? Duro na vida, ele se desmonta. E eu pergunto agora para você: você também já chorou? Você também já chorou quando você, de repente, errei de novo? Gente, eu prometi, eu falei diante de Deus, eu falei com minha esposa, eu falei para o meu marido, eu falei para as pessoas mais importantes que não seria assim, eu vou fazer assado. Mas errei de novo. Você já chorou porque você percebeu que a gente é pequeno demais para Deus e que a gente não merece tanto amor? Saiba que Jesus já o perdoou. Que Jesus ama tanto você, e você, o mesmo amor de Jesus para com Pedro, é o mesmo amor que Jesus tem para você. E João 21, Jesus ama tanto que fez até um almoço para os seus discípulos. Ele criou uma situação bem leve para Pedro.
E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa ceia, que toda vez Jesus, nossa, ele deve ter sido, imagina, perfeito em tudo, um perfeito cozinheiro também, né? A comida dele deve ser muito, muito, muito boa também, divina. Mas a gente vai sempre relembrando o tomar o pão, né? E ele dividindo. E a parte que eu pulei, mas a gente vai retornar então, em Mateus 26, versículo 26. Eu acho que eu não pedi para você, né? Pediu? 26, não. Mas vamos retornar então. Mateus 26, versículo 26. Logo depois que Jesus afirmou para Judas que sim, é você, a palavra de Deus continua. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E aí o versículo 31, em que Jesus avisa a Pedro que ele vai negá-lo. Deu para prestar bem atenção o contexto da ceia? Muitas vezes a gente tem que avisar antes, né, de oferecer a ceia. A pessoa que ministra tem a responsabilidade de avisar: gente, a ceia tem que ser feita com muita reverência, com muito respeito. Porque muitas vezes a gente, né? Acabou a mensagem, vamos à ceia. E a gente esquece o contexto. O contexto é esse, gente. É um contexto de sofrimento, de tristeza, mas é muito amor e muito perdão. E é muito amor, além da medida, para você. E o que Ele deseja para cada um de nós é também sem limite. Que todo dia que a gente recebe novamente esse grandioso amor de Jesus, que a gente passe para as outras pessoas também, que não fique só conosco. Vamos orar? Senhor Deus, somente o Teu Espírito Santo pode pegar a Tua palavra e transformar, Pai, a nossa vida. Transformar, Senhor, com o conhecimento do Teu grandioso amor. Pai, não foi de graça, foi com muito sacrifício. Senhor, foi com uma tristeza, no meio de uma tristeza profunda. Mas Jesus continuou a amar os seus discípulos. E Jesus continua a amar a cada um de nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado porque é incrível como funciona nas piores dificuldades, nos piores momentos. A gente percebe o Senhor nos carregando, atravessando o vale da sombra da morte. Que seja assim conosco, Pai, nessa nossa jornada até o fim. Amém.